Glória a Deus. Usa ele, meu Deus. Jeremias 18, verso 1 a seguir. Amém? A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o braço que ele fazia se quebrou, nas mãos do oleiro. Tomou, ele fez dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. E então ele veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Sem se dando glória a Jesus, porque ele merece toda a honra, toda a glória. Venho falar aqui, né, sobre Jeremias. O Senhor fala para Jeremias descer a casa do oleiro. E Jeremias então ele obedece, porque o chamado que Deus tinha na vida dele foi o chamado de pregar a palavra do Senhor. Tanto é que ele não teve para si esposa, pois em Jeremias ele era um servo do Senhor. E então ele obedeceu. O vaso do oleiro, a impertinência do povo, né? E o povo que estava com uma impertinência. Nós vamos ver que o oleiro ele pegou aquele vaso de barro e o vaso se quebrou em suas mãos. E tornou dele a pegar o vaso de novo conforme o que ele queria, conforme ele fazia. E conforme ele fazia desse barro, o vaso caiu e se quebrou. Talvez ele poderia deixar de canto e pegar outro barro, pegar outro vaso para fazer. Mas ele não, ele pegou o mesmo vaso, achado, levado, ficado e renovou e fez com que ele fosse mais consistente, né? Fosse mais resistente na presença do Senhor. Esse vaso estava na presença do Senhor, somos você na presença de Deus, porque esse vaso que se quebrou, ele teve o privilégio de refazer de novo. E ele ponhava água e barro, ponhava água e ponhava barro, ponhava água e ponhava barro. E ele ia modelando esse vaso para que esse vaso ficasse firme e forte, para que pudesse ser usado. Talvez, eu não sei o seu problema, não sei o que você está passando, mas o Senhor está falando. Glória a Deus. Se você entregar na presença dele, ele vai fazer conforme ele quer. Usa ele, meu Deus. Precisa amassar o barro, ele vai Usa esse amassar vaso. as mãos, o vaso, ele vai fazer de você uma nova criatura, vai fazer de você um novo vencedor na presença dele. Vamos ver que o Senhor, ele olhou para Jeremias e disse a Jeremias: não poderei fazer um negócio como fez este oleiro, Jeremias. Jeremias pregou que poderia estar tremendo e tremendo, porque duro é cair nas mãos do Senhor, e o Senhor fazer dele outro vaso. O Senhor falou que
que ele ia fazer uma obra grande na vida dos seus, né? E para ele fazer a obra, ele precisou fazer com que o povo se voltasse a Deus, né? Se o povo se voltasse a Deus, Deus iria fazer uma restituição grande, forte. Aquele povo era tão querido por Deus, que Deus amou tanto aquele povo. Glória a Deus. Dava as portas de escape para aquele povo naquela época. Vamos ver que Deus amou aquele povo de Israel, mas só que o Senhor sempre corrigiu aquele povo por amor. O Senhor sempre deu a vida dele por amor. Enviou o seu Filho Jesus Cristo, foi por amor nessa terra. Vamos ver que o Senhor Jesus veio cumprindo-se todas as leis, né, do Velho Testamento, né? E o Senhor Jesus, ele fez tudo conforme Deus queria. E é assim que o Senhor fez com Jeremias. Jeremias, poderei fazer eu como fez esse goleiro? Jeremias, talvez Jeremias podia ter falado: Senhor, tu sabes, porque eu estou nas suas mãos. Eu vou fazer conforme o Senhor quer. Vou fazer da maneira que o Senhor quer. Eita Deus! Glória a Deus! Eu sei que lá o Senhor está. Se eu for lá me subir nos altos céus, eu sei que lá o Senhor está. Se eu me esconder numa pedra, eu sei que o Senhor vai me achar. Aleluia! Então você não fique triste, porque levanta a sua cabeça, porque Glória o Senhor a Deus! está presente na minha Eita sua vida. Deus! E Ele tem a vitória para vencer. Vamos dando, seu vaso, meu Deus. Mesmo que o seu vaso esteja trincado, esteja rachado, não dê para encher o azeite. O Senhor vai pegar e vai modelar você, vai modelar o seu vaso, vai encher de azeite e você vai andar glorificando ao Senhor. Aleluia! O vaso de barro estava na mão. Glória a Deus! Ele estava tendo todo o cuidado possível. Talvez ele fez um vaso mais retratadinho, talvez ele fez um vaso mais bonitinho, um vaso mais redondinho, mas não. Vamos ver que o Senhor Jesus fez com que aquele oleiro fizesse o vaso e mostrasse a Jeremias. Ele viu que Jeremias ali, houve Jeremias ali, pegou e ficou em status que ele não ia conseguir. Eu acho que ele falava: eu não vou conseguir. Mas ele confiava no Deus Todo-Poderoso. Ele falou: mas se o Senhor vai me amassar como esse oleiro está amassando barro, como é que vai ser de mim? O que será de mim? Mas o Senhor Jesus, ele foi tão fiel que ele disse: ó, casa de Israel. Então o Senhor estava dizendo não só para Jeremias, mas para todo Israel. O povo que o Senhor Deus amou tanto, que deu livramento, que deu escape, e fez com que o vaso se tornasse novamente aquele vaso de barro. Ele pegou aquele vaso de barro, pegou um punhado de barro nas mãos. A Bíblia vai falar que ele pegou um punhado de barro nas mãos e ali fez com que aquele oleiro pegou o barro nas mãos e ali ele tornou a fazer dele outro barro. E conforme ele fazia, mais resistente, mais firme. Assim o Senhor está falando para mim e para você: você vai ser mais que vencedor. Muitos estão pensando que você vai ficar na mesmice. Você não vai ficar na mesmice. Eita Deus! Porque vai chegar a sua hora. Glória a vai chegar Deus! o seu tempo. Vai chegar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E você vai cantar o hino da vitória. Aleluia! Vai estar difícil. Eu já não aguento mais caminhar. Eu já não aguento mais andar. Já está falando de estado terminal. Mas o Senhor está falando: não desfaleça da sua fé. Prossiga. Vai arrastando. Vai desviando. Vai clamando. Porque o Senhor vai fazer com que você seja forte na presença dEle. E Ele vai restaurar você. O Senhor vai fazer com que você seja firme na presença dEle. Assim como Ele fez com esse vaso de barro, Ele pode fazer com esse vaso, colocar na prateleira. Não, Ele pegou esse vaso
da roda, ele tinha todo o controle em suas mãos, ele tinha todo o objeto nas suas mãos, ele sabia como fazer com que esse oleiro viesse a fazer o vaso com barro forte, com barro firme e sobre a roda, porque ele teve como cuidado, tremendo para fazer este barro. Jeremias só observava, mas creio que Jeremias às vezes colocava no seu coração: será que eu também consigo fazer o vaso desse? Será que eu também consigo fazer o vaso dessa forma? Mas o Senhor Jesus ele vai falar assim, que Ele está no controle. Então, se Ele está no controle no barco, meu irmão, fica tranquilo. Se Ele for para te moldar, Ele vai te moldar. Agora, se for para se regozijar na presença dEle, Ele vai te regozijar na presença dEle. Porque o Senhor não deixa você desamparado, não. Talvez você está pensando que acabou, que os planos já eram, que os seus projetos já se foram, de entrar ano saindo, nada acontece. Mas o Senhor está falando: eu estou contigo, não pare na caminhada, eu estou contigo, eu estou fazendo com que você venha crer, venha observar, né, que o Senhor está presente, né, na nossa vida, e o Senhor Jesus está fazendo com que, com esse barro, sendo Jeremias, ele usando Jeremias, quando Jeremias lá no versículo 1 vai dizer que Jeremias era apenas uma criança. Jeremias diz, e o Senhor fala para Jeremias: Jeremias, você não é apenas uma criança, você é meu servo, e eu vou te encher de palavras, e você vai falar com o meu povo, e ai do meu povo que não se humilhar perante o Senhor, não se render, eu vou entrar com a minha justiça sobre esse povo. E vamos ver que o povo não dava crédito. Jeremias não estava de prisão, de poço, daí colocaram ele dentro de um poço, e lá ele ficou, e só esperando a providência de Deus, porque ele cria em Deus, ele sabia que o Deus que ele cria é o único que podia fazer com que ele se enchesse de cada dia mais da presença de Deus, e ele saiu daquele poço. O Senhor falou para ele: continua pregando, porque é eu que faço, porque é eu que ajo nas minhas palavras. Não precisa ter medo, porque eu sou, e antes de mim não há outro. Eu posso, antes de mim não, ninguém pode. Então vamos ver que o Senhor pegou o barro, o Senhor pegou água, e ali ele foi e encheu o vaso de barro, e construiu aquele vaso de barro. E assim o Senhor faz com o povo de Israel. Ele pegou e encheu aquele vaso de barro, conforme ele fazia. Aleluia! Glória a Deus! Conforme ele fazia com aquele vaso, ele restaurou aquele vaso. Talvez não ia dar mais certo para você tendo esse vaso. Talvez você pensou que Jesus ia te abandonar. Talvez você pensou que Jesus ia te esquecer. Mas o Senhor Jesus não te esquece. O Senhor Jesus não te esqueceu, não. Pode muito tentar parar de barrar, mas o Senhor não vai deixar que ninguém toque naquilo que é dele. Você é do Senhor Jesus, então pode andar tranquilo, porque o Senhor Jesus ele é fiel na minha e na sua vida. Talvez você está pensando que o seu vaso já está rachado. Talvez você está pensando que para você não tem mais jeito, mas o Senhor está falando: ainda tem vida aí, ainda tem jeito aqui, ainda tem esperança para a árvore cortada. O Senhor está falando que ainda que você pense que o vaso não ia dar em nada. Talvez você pense que você não ia dar em nada, que você não ia servir para nada. O Senhor falou: não é assim. Eu vou te levantar, eu vou te restituir, eu vou te salvar, te
um vaso pronto, e Jeremias ficou regozijado, porque ele viu um vaso pela primeira vez, ele viu um vaso sendo restaurado, ele viu um vaso sendo feito, modelado pelo oleiro, e pelo oleiro Jeremias pode ter várias visões ali nesse capítulo 18, quando o Senhor fala para Jeremias, desce Jeremias, porque lá farei você ouvir as minhas palavras. Então Jeremias desceu e foi entregou o poder, e vamos ver que o Senhor disse a palavra do Senhor para Jeremias, se até o poder, porque lá o Senhor ia dar os revelações para Jeremias, e Jeremias não ia sair da mesma forma que entrou, não. Jeremias ia sair cheio da presença. Quem está cheio da presença, dá o glória aí, porque o Senhor está presente. E se o Glória a Senhor Deus. está presente, Ele vai entrar, vai sair, vai entrar, vai sair, e você vai ser cheio da presença do Senhor. O Senhor não abandonou, eu não abandonou você. Muitos podem pensar que você está abandonado, mas o Senhor está segurando nas suas mãos. Glória a Deus. Ele é contigo. O Senhor está falando, não pare na caminhada, não desfaleça a sua fé. O Senhor, Ele é contigo. Não desista, não pare na caminhada, porque o Senhor te chamou. Se o Senhor te chamou, é para fazer a vontade dEle. Aleluia. Porque o Senhor tem grandes obras na sua vida. Glória a Ele Deus. vai fazer com que dá certo. Viu, meu irmão? Não desanime, porque o Senhor, Ele é fiel. E se o Senhor é fiel na sua vida, Ele vai restituir, Ele vai restaurar, Ele vai trazer sonhos, Ele vai restituir males, Ele vai entrar onde que você não entra, Ele vai ser fiel na sua vida. Talvez você esteja pensando que se acabou, talvez você esteja pensando que já não tem mais jeito, mas o Senhor está falando que ainda tem jeito para você, que ainda tem chance para você. Ei, mas eu não consigo, eu não tenho mais força. Ei, vai na sua própria força, porque o Senhor Jesus vai te libertar, o Senhor Jesus vai te levantar, o Senhor Jesus vai te sustentar na presença dEle. Não desanima, porque o Senhor, Ele é fiel, assim como esse oleiro foi fiel em terminar o vaso. Ele fez o vaso, Ele não pisoteou, Ele fez com a mão, Ele fez com a mão do jeitinho que Ele queria, da forma que Ele queria. Vamos ver que este vaso que o oleiro fez estava pronto. Então Jeremias pôde contemplar a grandeza, o tamanho desse Deus, porque esse Deus é grande e fiel. E vamos ver que o Senhor foi fiel na vida de Jeremias, porque Jeremias era fiel a Deus. E se Jeremias era fiel a Deus, ele ia falar assim: Senhor, o Senhor pode me quebrar, pode me tornar, mas eu sei que todavia eu vou me alegrar na tua presença, porque o Senhor está me dando autoridade, porque o Senhor está me dando ousadia, porque o Senhor está fazendo com que eu possa estar levando a palavra do Senhor a toda criatura. Então vamos ver que nós não vamos cair, não vamos perder a fé, vamos estar juntos com o Senhor Jesus, vamos estar de frente na obra do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele é fiel na minha e na sua vida. Talvez você parou por um instante e falou: eu vou parar, eu vou desistir, eu vou largar tudo. Não, mas o Senhor está falando: não para, você começou, você chegou até aqui, continua. Talvez você está na metade do caminho, falta só mais um pouquinho para você chegar até o fim e receber a sua vitória, e receber aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Você às vezes pensou que já se acabou o azeite, que já se acabou a botija. Não, que o seu vaso está rachado e não tem mais cura, que não tem mais jeito. Mas eu vou lançar para você uma palavra profética. O Senhor disse que para mim e para você, que Ele tem a promessa para mim e para a sua vida. Ele vai encher você do azeite e você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. O Senhor, Ele não vai te abandonar, não. O Senhor, Ele não vai te esquecer, não.
ali, Espírito do Senhor fez conforme o que Ele queria, todos os planos, todos os projetos, todos os sonhos. Ele não largou de nenhum. Ele não vai largar os teus projetos, Ele não vai largar os seus sonhos, Ele vai restituir tudo para você. E se você perdeu, o Senhor vai restituir tudo novamente, porque o nosso Senhor, Ele é fiel para cumprir. O Senhor, Ele é fiel para falar com o seu povo. O Senhor, Ele é fiel na minha e na sua vida. Talvez você esteja cavando um buraco para se esconder, mas não tem para onde você se esconder. Se o Senhor falou que é com você, é com você. Talvez você esteja falando, eu vou me esconder aqui, o Senhor não vai estar vendo, mas o Senhor vai estar falando assim, eu estou te vendo, eu estou te achando, eu já te achei, eu já te peguei pelas mãos, eu já te tomei, e hoje vai ser filho, e hoje eu posso restaurar você, eu posso salvar você, eu posso restituir os seus sonhos, eu posso fazer com que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. É assim que o Senhor me deu essa palavra. Eu quero chamar à frente aqueles que querem receber uma oração da parte do Senhor. Talvez seja numa área sentimental, talvez seja numa área